Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Orquídeas Como Cuidar. Hoje iremos falar quais as orquídeas que gostam de sol, como cuidar. Você sabe quais são as orquídeas que gostam de sol? Na hora de planejar quais são as plantas ideais para harmonizar o ambiente da sua casa ou escritório, é sempre bom pesquisar bastante. Afinal, para evitar transtornos, o ideal é sempre saber exatamente quais são aquelas que poderão se adaptar ao ambiente que você tem disponível. Por isso, neste vídeo, você vai entender um pouco mais sobre essas flores que encantam tanta gente. E além de saber quais são as orquídeas que gostam de sol, vai entender como identificar quando elas estão recebendo mais ou menos luz solar do que deveriam. Continue o vídeo e saiba exatamente como cuidar das suas plantas, dando mais classe aos seus ambientes. Por ser uma flor muito bonita e frequentemente considerada exótica, as orquídeas são consideradas ótimos presentes, seja para alguém especial ou para comemorar alguma data marcante. Essas flores ainda têm um segundo atrativo importante. São plantas consideradas bastante sofisticadas e, não por acaso, sua aparência requintada ajuda a trazer a mesma identidade para o ambiente que ela ocupa. Isto, é claro, se a manutenção da planta obedecer suas necessidades, propiciando uma boa saúde e, consequentemente, boas florações. Assim como outras plantas, compreender a orquídea e como ela precisa ser tratada é um primeiro passo para mantê-la sempre bem cuidada. Existem muitos tipos de orquídeas no mundo todo. Muitas vieram diretamente da natureza, mas com o aumento de orquidófilos e colecionadores, já existem outras tantas criadas pelo homem. Entre estas, as brasileiras são algumas das principais orquídeas que gostam de sol. E muito disso é devido aos locais onde as orquídeas mais nascem na natureza. Isso porque a maior parte das orquídeas nacionais é composta pelo grupo das epífitas. Se você ainda não tem uma grande familiaridade com essas flores, podemos explicar mais detalhadamente o que isso significa. O que são orquídeas epífitas? Como citamos anteriormente, existem diversas espécies destas flores. E as epífitas estão entre as principais orquídeas que gostam de sol. O motivo disso é bastante simples. Na natureza, estas são as orquídeas que vivem presas aos troncos de árvore, geralmente em áreas altas do tronco. Outras espécies de orquídeas geralmente crescem entre rochas ou mesmo em troncos caídos, já em decomposição. Estas, geralmente, estão acostumadas a ambientes um pouco menos iluminados e, muitas vezes, mais frios. Ao contrário do que muitos podem pensar, apesar de as orquídeas epífitas crescerem em troncos saudáveis, elas não são plantas parasitas. Ou seja, as orquídeas epífitas não se alimentam das árvores onde elas crescem na natureza. Elas apenas se beneficiam das vantagens do habitat, que oferece exatamente aquilo que elas precisam para crescer: sombra e luz do sol em quantidades balanceadas. Portanto, as orquídeas epífitas são, basicamente, o que chamamos de orquídeas que gostam de sol. No entanto, elas devem receber a luz solar com moderação. Orquídeas que gostam de sol. A maior parte das orquídeas brasileiras é composta por espécies epífitas. E, como você ouviu acima, isso quer dizer que essas são as orquídeas mais ligadas à luz solar. Coladas ao tronco das árvores, essas plantas têm uma capacidade maior de absorver a luz solar que penetra entre as folhas, ao mesmo tempo em que, a depender do horário do dia, fica completamente escondida dela. Assim, apesar de essas serem orquídeas que gostam da luz do sol, é importante lembrar que essa luz deve ser temporária. Por isso, é importante planejar com cuidado o local onde a sua orquídea passará a maior parte do tempo.
Se ela for ficar perto de uma janela, por exemplo, garanta que a luz solar chega ali apenas durante parte do dia, preferencialmente no início da manhã e no fim da tarde. Leve em conta as restrições de horário, porque isso pode ter um grande efeito para a saúde da sua planta. Como a luz solar afeta a sua orquídea? Tanto a falta quanto o excesso de luz solar refletirão na saúde das suas orquídeas. E você poderá verificar isso apenas de olhar para a sua planta. Uma orquídea sem luz o suficiente, por exemplo, vai exibir folhas de uma coloração verde escura. A longo prazo, se não houver luz o bastante, também é possível que a planta não floresça nos períodos que deveria. Já uma orquídea exposta por tempo demais à luz do sol ou aos horários errados sofre de maneiras diferentes. Manchas escuras podem começar a aparecer nas folhas, assim como as flores exibem sinais de queimadura. Outro fator a levar em consideração quando o assunto é o excesso de luz são folhas amareladas ou de um verde que pareça muito pálido. Se sua orquídea apresentar algum destes sinais, o melhor a se fazer é trocar o local onde ela passa a maior parte do tempo, evitando assim que o sol prejudique a saúde da sua flor. Segundo especialistas na flor, a cor ideal para as folhas de orquídeas é um verde semelhante à grama. Uma planta saudável tem maior possibilidade de gerar botões e que as flores durem por mais tempo. Orquídeas bem tratadas podem, inclusive, florir mais de uma vez ao ano. Ainda assim, se você gostaria de ter flores o ano todo em seu jardim ou na decoração de algum ambiente, uma única planta não será o bastante. Nesse caso, o mais indicado é ter alguns exemplares bem cuidados de orquídea. Tome cuidado de saber em média quando acontece a floração de cada uma das plantas. Assim, poderá garantir flores diferentes no ambiente o ano inteiro. Quais as orquídeas mais indicadas? Seguindo as indicações anteriores deste vídeo, algumas das orquídeas mais indicadas para locais onde receberão luz solar são as orquídeas brasileiras. Isto porque, em sua maioria, são espécies epífitas, ou seja, orquídeas que em seu habitat natural recebem luz do sol moderada. Considerações finais. Agora você pode se planejar melhor e escolher com cuidado suas orquídeas que gostam de sol. Basta apenas saber onde irá posicioná-las. Assim, você vai garantir que o crescimento da sua planta seja saudável e, por conseguinte, ela terá a oportunidade de exibir toda a sua beleza periodicamente. Para maiores informações, temos o nosso site oficial totalmente completo, repleto de notícias de como cuidar dessas lindas e maravilhosas orquídeas. Link do site oficial na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal Orquídeas Como Cuidar. Deus te abençoe você e toda a sua família. Amém.